Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Conto com você, para você seguir o meu canal, para você se inscrever aqui no meu canal, para você comentar os meus vídeos, deixar o seu like. Isso é muito importante, me ajuda demais aqui na plataforma. Estou indo rumo a 2.000 seguidores aqui na plataforma e eu conto muito com você. Para você não custa nada, só clicar aqui e você vai me ajudar e muito aqui. Muito obrigado por você que está me ajudando aqui no meu canal. Vamos falar de Corinthians hoje, né? Como sempre, né? Bom, quero falar para vocês sobre o Pablo, aquele zagueiro que foi campeão no Corinthians. Foi um bom zagueiro que jogou, que passou pelo Corinthians. Não foi nenhum Gamarra, não foi nenhum Hugo de Leon, né? Foi o Pablo, foi campeão, foi muito bom zagueiro. Ponto. Muito bom zagueiro. Aí foi vendido lá para fora, voltou para o Flamengo e no Flamengo ele não se firmou, está no banco de reservas. E o Corinthians estava assim, quase que trazendo o Pablo para jogar no Corinthians. O que eu não, sinceramente falando para vocês, eu acho que o que o Pablo tinha que dar ele já deu. Não, eu acho que daquele mato ali não sai mais coelho, né? A lenha dele ele já queimou. Eu acho, eu posso estar errado, mas o Pablo para mim já é um jogador ultrapassado que o Corinthians tem outros zagueiros por aí que podem vir que seria melhor que ele, tá? Arrisco em dizer que para mim até o Gil é melhor que o Pablo, para mim, tá? Não sei para você, você pode deixar a sua opinião aí. Mas enfim, parece que o Botafogo está querendo atravessar o Corinthians e levar o Pablo para o Botafogo. O Mateuzinho também para o Botafogo. O Mateuzinho quer vir jogar no Corinthians, mas o Botafogo tem grana e está querendo atravessar o Corinthians nessa parada aí. Quer ir para lá, vai aquele menino lá que joga, o Luiz Adriano, né? Parece que já foi pro Botafogo, vai ser feliz lá. Quem pode mais, chora menos. O Corinthians hoje chora demais, sabe por quê? Porque o Corinthians está endividado. Porque o Corinthians está praticamente à beira da falência. Não vai falir porque o Corinthians tem uma torcida gigantesca. A torcida do Corinthians, ela é extraordinária. E se um dia qualquer presidente do Corinthians batesse assim na televisão e falasse para os torcedores corintianos que estaria com as portas fechando, o torcedor do Corinthians iria levantar o clube. Com certeza iria levantar o clube. Cada um ia dar R$ 50 lá, vocês iam ver quanto que nós iríamos arrecadar de dinheiro só com a torcida. Mas isso não vai acontecer. Mas todos os dias, o Augusto Melo recebe lá na porta dele, olha, vim cobrar o que é meu. O Augusto Melo ontem completou um mês na presidência do Corinthians. E todos os dias tem alguém cobrando o Augusto Melo lá de dívidas, que não foi ele que construiu. As dívidas que estão cobrando hoje foram conquistadas, vamos dizer assim, pelo Duílio, pelo Roberto de Andrade, pelo Mário Gobi e pelo André Sanches. E hoje quem paga a conta é o Augusto Melo. Com 30 dias, ele precisa montar elenco e ele precisa sanar essas dívidas. É muito engraçado. Olha como esse cartel ele é corrupto. Ele é um cartel que se forma no futebol e o futebol é tão sujo que muitas vezes não dá pra gente dar vontade de vomitar, né? O Carlos Leite está cobrando 62 milhões do Corinthians agora, na justiça. Por que não cobrou quando o Duílio estava lá o ano passado? Por que não cobrou o Roberto de Andrade? Por que não cobrou o André Sanches? E por que não cobrou o Mário Gobi? Está cobrando hoje o Corinthians na presidência do Augusto Melo. Sabe por quê? Porque o Augusto Melo não aceita mais empresário querer mandar no clube. E
empresário não coloca mais jogador no Corinthians assim, de qualquer jeito. É diferente hoje. Pode ser Carlos Leite, pode ser o Papa com um jogador querendo trazer para o Corinthians. Não vai ser contratado se não tiver passado pelo Cifute e for excelente para o clube. Antes do Augusto Melo, era uma zona o Corinthians. Os empresários deitavam e rolavam. E no final do seu mandato, do Duílio, ele assina um termo de compromisso de que o Corinthians deve esse dinheiro a empresários. 217 milhões de reais. Ele assinou uma culpa. Sabe por que o Duílio assinou? Para jogar bomba para cima do Augusto Melo. Para que o Augusto Melo não consiga trabalhar, para que o Augusto Melo não consiga contratar, para que o Augusto Melo se perca na presidência. E eu falo para você que está me assistindo, isso é amar o clube? Isso é amar o Corinthians? Isso que fizeram com o clube até dia 31 de dezembro de 2023? Essa chapa renovação e transparência? Tudo isso que eles fizeram é amar o Corinthians? Eu pergunto para vocês, olha o que Augusto Melo está enfrentando hoje. Todos os dias tem um cobrador. Agora tem que pagar 20 milhões para a Pixbet, da multa lá para rescindir o contrato com a Pixbet. Tem agora essa dívida de 62 milhões. Tem a dívida do Bambu, de 2 milhões que o Corinthians não pagou, que é dívida. Todas essas dívidas que eu estou falando, exceto a Pixbet, são de gestões passadas. O Corinthians deve uma fortuna, sabe para quem? Pro Romero. Pro Romero. E sabe da época de quem? Do Andrés. Não é do Augusto Melo agora. São dívidas que foram construídas lá atrás. E olha que o Romero está jogando. O Romero não é pipoqueiro. O Romero não é mercenário. Ele dá vida pelo Corinthians, mesmo sabendo que tem milhões para receber. O Cássio tem milhões para receber. Ainda tem torcedor que vem aqui e quer falar que o Cássio não tá bom, que tem que sair do Corinthians. Eu fico assim, indignado com certos torcedores modinha, cegos, que não enxergam um palmo na frente do nariz, que só detonam o trabalho do Augusto Melo, mas não estão vendo aquilo que ele está passando na presidência do Corinthians. E eu vi hoje, está tendo uma reunião, ou já aconteceu, nós vamos saber o que rolou, uma reunião importantíssima a portas fechadas no Parque São Jorge hoje. Não sei se já terminou, mas nós vamos ficar sabendo o que foi que aconteceu nessa reunião. Agora, não dá para aceitar como essa chapa Renovação e Transparência afundou o Corinthians. E sobra para quem? Agora para o Augusto Melo. Eles querem detonar o Augusto Melo e detonando o Augusto Melo, estão detonando quem? O Corinthians. E eu faço uma pergunta para vocês. Para que os torcedores invadiam o CT para brigar com jogadores que não estavam jogando nada? Invadiam o CT, brigavam com a diretoria, e por que não agora não olham a situação que foi criada por essa chapa e não colocam os pingos nos is? Por que ficam todo mundo aceitando passivamente tudo que houve no Corinthians? A indignação é nossa, torcedores, nós que amamos esse clube. Nós é que estamos sofrendo na pele com gozações de São Paulino, de palmeirense, do raio que o parta. Tudo isso que nós estamos passando no Corinthians foi construído por quem? Por essas gestões passadas. E agora o homem senta lá e todo dia tem alguém lá. Eu quero aquilo que é meu. Você paga o que me deve. Tá certo? É o Corinthians que deve. Não é o Augusto Melo, é o Corinthians. E tudo isso foi criado por eles lá atrás. E ainda o Duílio vem e dá uma entrevista, se não me engano, para o UOL e diz que o Corinthians está uma zona. Você tem que lavar a boca do Duílio para você falar que o Corinthians está uma zona. Se está uma zona, foi você o responsável pelo Corinthians estar desse jeito. Você quer questionar o Augusto Melo porque o Mateuzinho veio treinar no CT e depois voltou? Você quer questionar o Augusto Melo
porque o Lucas Veríssimo não ficou e foi embora para o Catar? É essa a questão sua? O que nós cobramos de você foram dívidas e mais dívidas que vocês criaram no Corinthians. E agora você cobra esses 2 jogadores que não deram certo. Tá vendo a diferença? Você cobra jogadores que não deram certo e nós cobramos as dívidas que vocês criaram no Corinthians. Essa é a diferença. Tá certo? Fecho minha agenda indignado com tudo isso que o Corinthians vem passando por causa dessa chapa Renovação e Transparência. Tamo junto. Vai, Corinthians!